em debate. Pois é, basta ter coragem para se libertar, viver, amar. Você, justamente pensando neste tema de hoje, que é poliamor e relações abertas, justamente com isso. É preciso ter coragem, né, para você fazer muitas coisas. E uma delas é essa. Né? E hoje, para conversar sobre esse assunto, né, aqui com a gente, nos nossos estúdios, a Mônica Andrade, psicóloga e sexóloga, e a Sandra Batista, que também é psicóloga e sexóloga. Bom dia às duas. Oi, Mônica. Bom dia, um assunto bem polêmico e muito moderno. Legal. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente. Rafael Machado. Rafael, ele é poliamorista, né? Quer dizer, ele tem outras coisas que ele faz na vida, mas é porque ele vem representando, obviamente, há 9 anos. E ele é organizador dos encontros poliamoristas do Rio de Janeiro. Rafael, seja bem-vindo também, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem. Bom, aqui também a Priscila Lopes de Gonzaga, que é também poliamorista, né? E há 1 ano. E ela está aqui com a gente também para contar, né? Como é que é essa história. Priscila, tudo bem? Também seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, estou começando agora, estou aprendendo, tem 1 ano só, né? Tá certo. E a gente tem aqui também o mestre em Sociologia e Antropologia, que é o Antônio Cerdeira Pilão. Antônio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui presente. Olha só, gente, ciúme foi um dos temas do encontro público sobre poliamor que aconteceu no último fim de semana aqui no Rio de Janeiro, né? Agora há pouco tempo. Afinal, mesmo eles, os poliamoristas, que são adeptos de relações não monogâmicas, consensuais, não estão blindados contra este complexo, né, sentimento, que é o ciúme. Então eu vou começar, né, com a Priscila, né, e justamente com o Rafael. O que é fidelidade para um poliamorista, Rafael? Fidelidade está muito mais relacionada com os acordos que a gente faz numa relação do que propriamente com ficar ou não com outras pessoas, com ter outros relacionamentos e tal. Às vezes, ficar com outra pessoa pode ser uma quebra de acordo, dependendo do acordo que as pessoas tiverem. Uhum. Você pode estabelecer, por exemplo, que a gente não pode ficar com pessoas que sejam do mesmo meio social que a gente, ou coisa do tipo. Isso é uma possibilidade. E aí, se for assim, você ficar com alguém nesses meios pode ser uma infidelidade. Priscila, a mesma pergunta para você. Quer dizer que depende do acordo, das combinações? Eu acho que, como é uma coisa muito nova, né, é normal o casal fazer acordos porque algumas coisas ainda incomodam. Por exemplo, quando eu comecei, um dos acordos era não podia ficar com ex. Porque ex tinha uma história... Não podia ficar com ex. Ex não valia, podia ficar com qualquer um, menos com ex. Mas depois a gente acabou liberando essa regra. Entendi. Você também não queria proibir nada, então... Mas é assim, a gente... E você começou há pouco tempo, você falou, eu tô aprendendo, você falou, né? A gente começou em setembro do ano passado. E como é que tá seu aprendizado? Você acha que tá valendo a pena? Você acha interessante? A gente tem evoluído bastante. Uhum. Eu acho que isso até reforça um pouco o sentimento que a gente tem um pelo outro, né? Porque a pessoa é livre, ela pode estar com quem quiser. Então, se ela tá com você aqui naquele momento, é porque ela de fato quer. E, Rafael, você já há 9 anos, né? Que você já pratica o poliamorismo. E você organiza encontros também
Esses encontros, cara, debate nesses encontros, é isso? Então, a gente, no momento, no início era só um salão social. A gente marcava de o pessoal se encontrar num restaurante, trocar uma ideia e tal. Agora a gente tem uma proposta um pouco mais organizada. A gente tem debates teóricos, né, que explicam mais ou menos como é que funciona o poliamor para as pessoas novas, que debate alguns temas específicos, como feminismo, como algumas formas de opressão e tal. E depois a gente tem ainda a parte social. A gente vai para uma praça, alguma coisa do tipo, e o pessoal fica trocando ideia. Trocando ideias. Bom, antes de eu conversar com as psicólogas e sexólogas, eu vou perguntar aqui ao Antônio Cerveira Pilão. A psicanalista e escritora Regina Navarro Lins está atenta a esses sinais. Para ela, a tendência é que o ciúme perca cada vez mais espaço entre os poliamoristas, e até mesmo nos casais mais tradicionais. Qual é a sua visão? Bom, a gente tende a pensar o ciúme como um sentimento natural. Tanto o ciúme como a monogamia. Como se as pessoas nascessem já com acervo emocional constituído e não precisassem desenvolver essas emoções ao longo da sua vida. Na verdade, como antropólogo, eu entendo que as emoções, elas são criações a partir dos processos de interação. Ninguém nasce ciumento. As pessoas aprendem a sentir ciúmes. E na nossa sociedade, a gente tende a valorizar o sentimento de ciúme por ser uma expressão de que a pessoa de fato gosta da outra. Quem de nós não ouviu a expressão de que o ciúme é o tempero do amor? Então há um sentido aí de que o ciúme ele tem espaço, ele é desejado, porque ele expressa o sentimento que a pessoa tem em relação ao ser amado. O que os poliamoristas fazem, não só os poliamoristas, mas os praticantes de relacionamento aberto e também de swing, é questionar um pouco esse ciúme e tentar converter o ciúme em um sentimento chamado de compersão. Compersão é um neologismo. Compersão. Compersão. Que quer dizer exatamente o oposto do ciúme. É a satisfação que você tem em saber que a pessoa com a qual você se relaciona, ela ama outra pessoa ou é amada por outra pessoa. Então, ao invés de pensar que uma relação ela exclui outra, ela impede, compete com outra relação, ela inclui, ela acrescenta, ela soma. Bom, agora eu queria ouvir a opinião também de Mônica e de Sandra. Mônica, não é fácil você, na sociedade que sempre, pelo menos prega, não machista, faz, machista, até mais, os homens podem, as mulheres podem, entre aspas, Mas, enfim, como é que você analisa esse momento? Inclusive, a Regina, ela falou que tem 41 anos de consultório, e que de uns 5 anos para cá, ela diz o seguinte: é impressionante o número de casais que abriram a relação. Por quê? Eu acho que a mulher sempre foi muito reprimida. E agora, com a pílula, com todas as coisas que estão acontecendo, vem de um tempo para cá, ela vem subindo, inclusive profissionalmente, se equiparando ao homem. Então, essa diferença diminuiu. O homem sempre teve direito. Eu estava dizendo ali fora, o homem, ele que transa com outras mulheres, ele é um gostoso, ele é um garanhão. Agora, vai a mulher fazer, é ninfomaníaca, é puta, é isso, um monte de coisa. Então, eu queria dizer uma coisa antes, que eu acho importante, que eu não queria deixar passar o gancho sobre os ciúmes. O ciúme, o Freud fala que tem 3 tipos de ciúme. O ciúme normal, que você não quer perder o objeto, você ama aquela pessoa, você não quer perder, então você se sente ameaçado a qualquer pessoa que chegue perto ou que você note que ela esteja um pouco interessada. O paranoico, que é aquele cara que muitas mulheres já devem ter vivido, eu já vivi. Ou ao contrário. E que acha que o cara, que você está olhando para outra pessoa, que você está desejando, e que, na verdade, pode ser um reflexo dele, do desejo dele que está passando. Agora, o pior de todos é o homossexual. Porque como nós somos bissexuais, por exemplo, se entra uma mulher aqui bonita, e eu tô com meu marido, eu vou me sentir atraída por essa mulher, mas vou recalcar isso. E aí eu vou dizer, se você está
olhando para ela. Você está dando mole para ela. Você está querendo pegar o telefone dela? Na verdade, eu estou sentindo isso. Paranoica, né? Eu estou projetando o que eu estou sentindo, que eu rechaço isso dentro de mim e jogo para cima dele. Sandra, eu quero ouvir tua opinião também. Outra coisa, porque quando ela depois eu ouvi a opinião de todos, mas eu quero que primeiro cada um dê essa participação. O poliamor, ela falou, a Simone colocou, porque o homem podia transar com todo mundo. Poliamor é só para transar, porque você pode ter poliamor em várias coisas, em vários níveis, Sim. em várias situações. Não precisa ser exatamente nesse sentido, né? É o envolvimento, né? Quer dizer, seria um envolvimento afetivo com uma outra pessoa. Na realidade, o relacionamento aberto, ele sempre existiu na nossa cultura. Só que ele era aberto entre aspas, porque na realidade, ele era uma via de mão única. Ele era aberto para o homem. A mulher sabia que aquele homem tinha, no fundo, outros relacionamentos. Ela fingia que não sabia. Muitas vezes, relacionamento com pessoas da própria família. A gente ainda vê isso. No norte, no nordeste, homens, às vezes, que se relacionam com várias mulheres da mesma família, com irmãs, com cunhada. E eu acho que o que trouxe o poliamor agora foi uma via de mão dupla. Ou seja, o homem pode, mas a mulher também pode. Você acha que partiu, então, da mudança feminina também? Da mudança da nossa sociedade. É um grande erro a gente falar que, que o homem é machista. Na realidade, nós vivemos numa cultura machista. A mulher também ela é machista. Então, acho que com essa mudança na nossa sociedade, a mulher deixou de ser um tanto quanto reprimida e o homem também deixou de ser oprimido. Porque o homem também é oprimido no momento em que ele não pode chorar, que ele não pode demonstrar sentimento, que ele não pode demonstrar fragilidade. Isso é sinal de opressão. Então, acho que no momento em que essa sociedade vem mudando, onde a mulher deixa de ser reprimida e o homem consegue também deixar de ser oprimido, demonstrar sentimentos não só por uma mulher, mas por várias mulheres, eu acho que isso vem com essa construção do poliamor. Rafael, você você sente ciúme? Às vezes? Olha, em geral, não. Em geral, você tem competição? Tenho, bastante até. Você desenvolveu já? Já. Na verdade, eu acho que sou uma das pessoas mais compersivas que eu conheço. É mesmo? É verdade. Não ciúme, não é possível. Assim, acontece de você ter alguém mas aí que você aparece... consegue controlar, né? Isso. Sim, é porque tudo tem a ver também com a forma como a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos. Então, assim, todo mundo sente raiva, por exemplo. Mas não é porque você sente raiva que você vai chegar e dar um soco na cara da pessoa. Sim, claro. Você trabalha isso, você segura, você expressa de uma maneira, num momento determinado, mais apropriado, de maneira menos destrutiva. Então, se você sente ciúme em algum momento, como já senti outras vezes, a gente segura a onda, vai, depois conversa com o parceiro, né, com a parceira, no meu caso, e a gente consegue esclarecer algumas coisas, explicar outras e tal, e consegue trabalhar esse ciúme de uma maneira um pouco mais tranquila, assim. Mas, em geral, o ciúme que eu senti, que eu sinto e tal, tem mais a ver com situações em que a outra pessoa, de fato, tem interesse em terminar a minha relação para que ela fique com a minha parceira. E você? A ser trocado, né? É interessante isso que ele falou. O medo é de ser trocado, é de ser rejeitado. Naquele filme Close, não sei se vocês viram, ele trata da diferença do ciúme feminino para o ciúme masculino. A mulher, quando ela é traída, ela fala pro cara, não, vem cá, eu sou uma só, né? É a mim que você ama. Sim. As outras é só pra transar. E o homem fica assim, e aí, você achou o pênis dele melhor que o meu? A competição masculina, né? Que é uma briga de espada, e a questão do amor da mãe, da mulher. Bom, eu ia falar com a Priscila, mas pediu a parte aqui, né, o Pilão. Então, acho interessante fazer uma diferença entre o relacionamento aberto e o poliamor. Enquanto o relacionamento aberto ele possibilita algumas experiências extraconjugais, sobretudo na esfera sexual, o poliamor não está colocando apenas a possibilidade de liberdade sexual, mas, sobretudo, uma liberdade amorosa. A diferença aí é que, enquanto no relacionamento aberto os parceiros criam regras para manterem a si próprios como superiores às outras relações, no poliamor está colocada a possibilidade de que outras relações tenham um amor tão intenso ou superior do que a própria relação estabelecida anteriormente. Perfeito. É quase que uma grandeza. É uma generosidade, né? Altruísmo, né?
Priscila, o Rafael, eu perguntei do ciúme, né? O Rafael falou que ele achou uma das pessoas que eu acho mais compreensivas, né? Ele até disse isso. Como é que você, qual é a sua definição? No início é um pouco complicado, quando tudo é novidade, dá um certo medinho, a primeira vez que o seu parceiro sai com outra mulher. Mas o ciúme diminui também a partir do momento que você sabe que ele não precisa terminar a relação para estar com outra pessoa. Se você sabe que ele pode sair com outras pessoas, pode se apaixonar, pode ter outras relações sem terminar com você, isso já te dá um certo conforto. E em relação à compersão, eu achei que não fosse sentir isso. Eu achei, nossa, não sou tão iluminada assim. Mas chegou um determinado momento que eu realmente ficava feliz quando eu via, assim, ele chegar em casa, chegar feliz, a gente conversava. No início eu não queria nem saber, não, você encontra lá, não me conta. Mas agora não, a gente já tem uma amizade tão grande que eu fico feliz, de fato, por ele. Pois é, interessante. Fala. Então, na verdade, isso acho que é uma questão também de como a relação estimula ou não você a se sentir de determinadas maneiras. Assim, numa relação fechada, o sentimento que seu parceiro pode desenvolver para uma outra pessoa é um risco para a relação, muitas vezes, né? Porque você tá sempre com aquela possibilidade, ou ele fica comigo ou ele fica com ela. Gera sempre uma possibilidade de ele até ficar só com ela, não querer mais você. Pois é, justamente. Só que numa relação... Você passa na corda bamba ali, de uma certa forma. Mas numa relação poliamorosa, a gente vai percebendo... Uma coisa que ajuda a trabalhar os ciúmes com o tempo é você ver os relacionamentos acontecendo, os seus e do seu parceiro ou da sua parceira, e isso e a sua relação permanecer e continuar, e as pessoas conseguirem trocar sobre isso, sabe? Eu acho que uma coisa que ajuda muito é o diálogo na relação, assim. Acho que em todo tipo de relação, tanto fechada quanto aberta. Amiga da minha mulher. Pois é. Ele tá dando em cima de mim. Então fica essa história da gente tem que descobrir como é que faz esse, ou não faz esse encontro. Mas a Vera Lúcia ligou pra cá e deixou uma pergunta aqui, vai ter intervalo, essa pergunta vai ficar no ar para que vocês possam participar. Ela diz o seguinte, ela vai de Campo Grande, a Vera Lúcia. Ela tem uma filha que namora um casal. Acho isso uma loucura, diz ela. Quero a opinião da mesa. Isso é poliamor? As duas moças da relação são bissexuais? Pergunta da Vera Lúcia. E a gente vai continuar conversando aqui com o Antônio Cerveira Pilão, com a Mônica Andrade, com a Sandra Batista, com o Rafael Machado e com a Priscila Lopes sobre poliamor e relações abertas. A gente vai para o intervalo do repórter Roquete Pinto e já estaremos de volta. E eu convoco você que está em casa, 2332-7088 ou através do Facebook /Painel da Manhã. Estou aqui te esperando. Vamos lá. Não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. Repórter Roquete Pinto, 94,1 FM. Aqui você não se perde da notícia. Apresentação: Tárcio Santos. Contratos suspeitos da Câmara estão sendo investigados. Trânsito. O elevado Paulo de Fronten continua com trânsito lento no sentido Lagoa. No sentido centro, o trânsito é intenso. A Avenida Borges de Medeiros tem trânsito intenso nos dois sentidos, na altura do Parque dos Patins. Bombeiros controlaram o incêndio em um ônibus que trafegava pela linha vermelha, na altura de Duque de Caxias. O incidente aconteceu na manhã de hoje, próximo ao quartel dos bombeiros, em direção ao centro da cidade. Motoristas enfrentam retenções no local. Do trecho foi separada uma faixa interditando o tráfego. Os funcionários da fábrica General Motors, em São José dos Campos, aprovaram a proposta de layoff apresentada pela montadora no fim de julho. De acordo com as condições, a GM pode suspender o contrato de trabalho de até 930 funcionários por 5 meses entre 8 de setembro e 7 de fevereiro de 2015. Filhos, irmãos, enteados, primos, sobrinhos e assim por diante. A governadora do estado de Catamarca, no nordeste da Argentina, Lúcia Corpati, colocou na folha de pagamento 106 familiares, de acordo com as contas públicas, que juntas somam mais de
e 200 mil pesos, ou cerca de 315 mil reais. Diego Cavalieri desfalcará o Fluminense novamente. Ainda com uma gastroenterite, o goleiro não encara o Goiás pela Copa Sul-Americana amanhã. Pelo mesmo problema, ele já não havia enfrentado o Sport no último domingo pelo Brasileirão. O goleiro não participou das atividades física e técnica da tarde de ontem nas Laranjeiras e Clever deve ser mantido no time titular. Rio e Grande Rio com previsão de céu nublado e encoberto, temperatura em declínio, agora no centro 23 graus. A umidade relativa do ar é de 88%. A Delegacia Fazendária da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar suposto crime de fraude em licitações na Câmara Municipal. A delegada Tatiana Ribeiro Queiroz esteve na sede do Legislativo para pedir a colaboração da instituição nas investigações que envolvem os contratos no valor de mais de 2 milhões de reais assinados pela Casa com as empresas SCMM e Space 2000. As duas empresas têm como sócia Kelly Vieira de Melo Teixeira, moradora de Duque de Caxias. O presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, do PMDB, foi intimado a prestar depoimento hoje na condição de testemunha. Próxima edição do Repórter Roquete Pinto às 10 horas. Outras notícias a qualquer momento. Segue o Painel da Manhã com Jorge Ramos. Às 9h30, primeira página. A notícia fundamental para o seu dia com Luiz André Ferreira. Roquete Pinto, 94,1 FM. Aqui você não se perde da notícia. Como secretário de Estado de Prevenção à Dependência Química, ampliamos o acesso ao tratamento do dependente. Continuaremos defendendo a família tradicional e a vida do ser humano desde a sua concepção. Nossos valores devem ser preservados. Nosso compromisso é com a vida, e vida em abundância, com saúde, educação e respeito. Em defesa da vida e da família, vote PSC. Vote Felipe Pereira, 2020. O Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro está completando 10 anos e presenteia a população no Teatro Angel Viana, espetáculos e oficinas de teatro e dança. Na Galeria de Arte, uma instalação de Hilton Berreto. Na sala de vídeo, filmes sobre dança, sempre aos sábados e domingos. Mais informações no Facebook Centro Coreográfico. Apoio Roquete Pinto 94,1 FM. Roquete Pinto FM. Música, notícia e cultura. Painel em debate. Muito bem, estamos de volta ao nosso painel em debate. Hoje o nosso tema é poliamor e relações abertas. Aqui com a gente a Priscila Lopes de Gonzaga, é poliamorista há 1 ano, né? O Rafael Machado, poliamorista há 9, organizador também de encontros de poliamor no Rio de Janeiro. Temos aqui o Antônio Cerdeira Pilão, mestre em Sociologia e Antropologia, Sandra Batista, psicóloga e sexóloga, e Mônica Andrade, que também é psicóloga e sexóloga. Mônica, você colocava uma questão e eu queria que você colocasse para todos nós. Então, eu acho que a natureza do amor é narcísica, ou seja, amamos no outro reflexo de nós mesmos. E quando isso acontece de uma forma violenta, é a famosa paixão que vem de patos, patologia, como bem falou, sobre que é uma doença, né? Mas, na verdade, todos nós já fomos vacinados aqui pela paixão. Não sei se vacinados para sempre, porque é uma sensação muito gostosa. Tem que ter um reforço de vez em quando, né? Então, o que acontece? Quando você está apaixonado por uma pessoa, não há espaço para você, por mais
assim, a atração que você sinta por outra, você está fechado com aquela pessoa no sentimento, no afeto, no sexo, na paixão. Agora, eu digo assim, no amor construído, com amizade, carinho, respeito, eu acredito que possa ter feito... É preciso e necessário fazer alguns acordos. Só que os sentimentos, eles são impulsivos, eles são incontroláveis. Então, como é que a gente vai fazer esse acordo, determinar o que é certo e o que é errado? Eu quero comentário seu, Antônio Cerdeira Pilão. Eu acho que a ideia de natureza do amor é muito complicada porque o amor é um sentimento histórico. Né? No século XII a gente não amava como amamos hoje, no século XVIII também não, e no século XX também não. O que nós temos são diferentes formas de construir relações para diferentes momentos históricos. E o que a gente vive hoje, com os poliamoristas, com praticantes de relacionamento aberto, é um questionamento em torno da monogamia como um único modelo de relacionamento legítimo. O que eles estão querendo incluir é outras possibilidades de vínculo que não a família pai, mãe e filhos, que a gente tende a achar que é natural. Mas houve um processo histórico muito complexo para ter colocado aí a família monogâmica como o único modelo natural. E o nosso direito, inclusive, ele só reconhece a família monogâmica como a única existente. Só existe um tipo de casamento. É o casamento entre dois indivíduos. Já houve uma mudança agora para incluir dois indivíduos do mesmo sexo. É verdade. Né? Mas ainda assim... Mas ainda há resistências. Há resistências e ainda assim acreditamos que só existe uma forma de casamento. E essa é natural. O efeito de considerar que só existe uma forma natural é colocar todas as outras formas como aberrações. Sandra, a Vera Lúcia de Campo Grande ligou para cá, ela perguntou, ela disse o seguinte, vou relembrar, tem uma filha que namora um casal. Acho isso uma loucura, diz ela. Quero a opinião da mesa. Isso é poliamor? É a primeira pergunta que ela faz. Há uma possibilidade, sim, de que isso seja poliamor. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, o ser humano, naturalmente, ele é bissexual, ou seja, nós temos a capacidade de amar e nos envolver com vários sexos, com outros sexos, né? A questão é que a cultura, ela nos podou. Então, assim, você só pode gostar, se é mulher, só pode gostar de homem, se é homem, só pode gostar de mulher. E, na realidade, o indivíduo, ele pode gostar de seres humanos, ele pode gostar de outras pessoas, ele pode amar outras pessoas. Então, nesse sentido, para pensar nesse sentido mesmo, de que a filha dela provavelmente seja uma pessoa bissexual, assim como eu sou bissexual, assim como o ser humano é bissexual. As duas da relação são bissexuais? Sim, o ser humano tem esse potencial. Sandra, você vivencia ou não. Sabe o que eu estava pensando aqui? Ou não. Essa menina, ela está atendendo a uma fantasia desse homem que gosta de ver duas mulheres transando. Pode ser isso. Pode ser uma fantasia dela. Uma fantasia dela de criar com esse casal a relação edípica dela com o pai e com a mãe. Priscila. Eu acho que a gente não pode rotular, simplesmente dizer que é ou que não é. A gente não sabe, a gente não conhece. Pode ser uma situação de poliamor, que ela ame de fato os dois e que cada uma situação de poliamor fechado. Ou pode ser só um feitiço. A gente não sabe exatamente o que é, ficar categorizando, né? Então, eu acho que assim, é justamente isso que a Priscila falou, assim, existem várias formas de poliamor, assim, existem várias formas de relacionamento não monogâmico. Não necessariamente porque tem mais de duas pessoas quer dizer que seja poliamor, e não necessariamente também quer dizer que esteja atendendo ao interesse específico do homem, assim. Pode ser, inclusive, que o centro da relação seja a mulher, assim, a gente não tem como saber só com essas informações de que são duas mulheres e um homem, assim. Então... não dá com isso só para você dar uma... Você pode fazer uma avaliação superficial, vamos dizer assim. Sim. Mas geralmente quando acontece uma situação de estar namorando um casal, quer dizer que tem um envolvimento com os dois. O casal existe independente dela, mas ela se envolve com as duas pessoas. Isso é que geralmente a gente usa para chamar de namoro de casal. O Antônio Pilão, o poliamor é para pessoas ricas e bonitas só? É interessante essa sua pergunta. Na verdade, a gente percebe, analisando o público do poliamor, que há uma tendência a pessoas com nível de escolaridade mais alta, né? Pessoas com uma consciência política um pouco mais aguçada.
E isso, inevitavelmente, num país como o nosso, desigual, implica pessoas com recurso financeiro superior à média. Sim. Não quer dizer que essa ideologia poliamorista deva ficar restrita a esse grupo. Mas como ela se expressa hoje, ao menos no Brasil, e também a gente pode falar como um fenômeno maior, o poliamor não é uma criação do Brasil, ele é um conceito que surge em 1990 nos Estados Unidos, mas que mais de 20 países têm grupos organizados de poliamor. Você já organizou, né? Todo mundo instalou, não? Rebuliço. Vai, Sandra, depois eu discordo do Antônio. Eu acho o seguinte, que a base da nossa estrutura de formação é judaico-cristã. Então, a repressão é igual para todos, independente da classe social. Talvez a classe social mais alta, ela esteja conseguindo demonstrar isso. Ela esteja conseguindo expressar isso. Ela esteja conseguindo externalizar isso através dos eventos, das organizações, o que, de repente, a classe social menos favorecida não consiga. Mas a base da estrutura de formação é a mesma na cultura ocidental. Não, eu acho que o desejo é igual, mas a atuação é que talvez ele tenha falado que na classe superior, assim, digamos assim... É porque, não sei, talvez estejam falando a mesma coisa. Talvez. A cabeça esteja mais aberta. Não, o que eu estava colocando, na verdade, é que eu faço uma pesquisa com os poliamoristas. O que eu observo é que é uma maior recorrência de pessoas com nível de escolaridade mais alto. Isso não implica dizer que nas camadas populares as pessoas não estejam praticando algo que se pudesse chamar de poliamor. São coisas... Eu acho que as pessoas falam que isso é pra gente rica e bonita, porque para quem fala isso, né, pessoas bonitas têm mais chance de conhecer outras pessoas. E pessoas ricas podem ter mais tempo livre ou ter condições de ter mais de uma relação. Mas eu acho que a traição existe em todo mundo. Não é só gente bonita que trai, não é só gente bonita que tem mais de um namorado, não é só gente rica. Então, o poliamor não é só pra gente bonita e rica. Tá certo. Quer comentar, Rafael? Quero. Na verdade, eu acho que assim, a gente fez um mapinha, né, com a lista de presença do pessoal que foi no encontro desse domingo, assim. E o que eu pude perceber é que as profissões são as mais variadas possíveis, assim. Tem desde de estudante, assim, adolescente e tal, até engenheiro, até médico, e tem também garçonete, sabe? A gente tem vários tipos de profissão, assim. Tem uma recorrência maior, por exemplo, professores ou estudantes e tal. Mas a gente tem uma pluralidade muito grande. Muito grande. Eu acho que, assim, o que mais acontece é de que quem tem acesso à informação de que o poliamor existe são geralmente pessoas de camadas médias. E uma parte das pessoas mais pobres não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Acabam não ficando sabendo que existe esse termo, que existem grupos e coisas do tipo. Mas o que eu acredito é que essa seja uma prática bastante disseminada, assim. E, na verdade, eu até acho que para manter uma relação poliamorosa numa situação mais popular, assim, existem alternativas que não envolvem você necessariamente gastar mais dinheiro, que é o que as pessoas poderiam pensar, para dizer que o poliamor é uma coisa de gente rica, né? Tipo, você vai gastar mais com mais namorados e tudo mais. Porque, por exemplo, eu nas minhas relações, eu busco bastante convivência entre as pessoas envolvidas, minhas parceiras se conhecerem, a gente sair junto, a gente conversar, a gente não necessariamente elas ficarem entre si, mas da gente ter uma convivência. E acho que essa convivência, inclusive, até barateia a situação. Espera aí. Se você quer ser minha namorada, que linda namorada, você pode... Depois dessa minha namorada, juro, meu coração é uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa que eu pensei aqui de repente. Rafael, você acha que o poliamor pode ser uma ideologia ou ele pode ser alguma coisa temporária até você encontrar o verdadeiro amor? Pergunta para Rafael. Então, na verdade, eu acho que o poliamor ele é um fenômeno social, assim, mais amplo. Eu acho que ele tem a ver com um momento histórico que a gente vive, assim. Uma série de superações morais que a gente tem feito, a gente superou a ideia de que só se pode ser hétero, a gente superou a ideia de que não se pode divorciar, a gente superou a ideia de que tem que ser necessariamente um pai e uma mãe para cuidar de uma criança. A gente está superando uma série de coisas e esses avanços estão levando a gente a questionar, inclusive, a monogamia, assim.
Eu acho que esse questionamento não é só ideológico. Na verdade, pelo estudo que eu particularmente fiz na minha faculdade, eu fiz uma pesquisa sobre poliamor e tal, para a monografia, e o que eu percebi foi que os poliamoristas têm muitas ideias divergentes sobre o que é um relacionamento, sobre o que eles esperam de relacionamentos e tal, mas concordam sobre, por exemplo, o que é a monogamia, o que é o poliamor e como lidar com isso e tal. Sandra, antes de você comentar, Priscila, você está mais feliz de um ano para cá? Tá? Tô tanto no meu relacionamento que já existia antes, quanto no que veio depois. Eu realmente me sinto mais amada e sinto que eu amo mais. Sandra, comenta. Eu acho que essa fala da Priscila e uma fala anterior dela me chamou muita atenção. A questão da confirmação. Eu acho que, de repente, a certeza de que ela é amada, a certeza de que ela é desejada, a ponto de que, por mais que ele saia e procure pessoas diferentes, ou vivencie relações diferentes, e ela também, mas no fundo é ela que é escolhida. Há uma escolha ali que faz com que, de repente, até aqueça essa relação. Olha aqui, Antônio... Mas todos nós sabemos, né, que desejo de ser amada demais, né, é o amar. Porque o narcisismo está aí a toda, né? Então a gente não pode esquecer também o narcisismo, que é ferido, entre aspas, quando você se sente ameaçado, né, pelo ciúme, que é uma coisa recalcada ou uma coisa trabalhada, como disse o Rafael, uma coisa que trabalha para você se adequar. Me parece uma coisa um pouco racional, mas não totalmente afetiva. O Marcos de Niterói, Antônio Ceradeira Pilão, ligou para cá e disse o seguinte: a humanidade só caminhou até aqui baseada no núcleo familiar. Homem, mulher e filhos. Isso é uma verdade antropológica. Inclusive, os nobres debatedores são frutos desse núcleo familiar. Comente. Há uma série de controvérsias na própria literatura antropológica e sociológica. Primeiro que a gente tem que saber o que a gente está definindo como sendo família. A gente parte da nossa percepção do que é família e identifica em outras sociedades como elas também têm família. Mas os arranjos são completamente diferentes. Por exemplo, a poliandria, que é praticada no Tibete, na Índia, é um modelo que a gente vai chamar de familiar, que é completamente diferente do modelo monogâmico. Ou a poliginia muçulmana, em que um homem tem várias mulheres. Quer dizer, então são vários os regimes de organização, então você defini-los como sendo unificados, uma mesma família, é complicado. Bom, estou aqui conversando com Mônica Andrade, Sandra Batista, são psicólogas, sexólogas, com Rafael Machado e com a Priscila Lopes Gonzaga, que são poliamoristas, então que fazem justamente esse testemunho aqui dessa situação. E quando Priscila falou que era feliz, eu me lembrei do Ferreira Goulart, que ele prefere uma discussão de quem tem razão, né? E essa coisa, aí você fica com a sua razão que eu vou ser feliz, aquela história. Então, é melhor ser feliz do que ter razão, né, Sandra? Com certeza, com certeza. Agora é interessante isso, né? Quer dizer, no fundo, hoje se dá um nome, alguma coisa que no fundo, que sempre existiu, né? Aquela questão da gente, é o metrosexual, é o ubersexual, é o poliamorista, mas no fundo isso sempre existiu. Hoje só tem um nome, portanto é mais divulgado. O cinema, a arte sempre mostrou isso. Eu vou me alinhar um pouco mais com a perspectiva que o Rafael tinha apresentado. Mas considerar que o poliamor sempre existiu é renegar que uma série de transformações históricas possibilitaram a expressão dele atual. Quer dizer, como que a gente pode pensar o poliamor numa sociedade sem divórcio? Tem que pensar que o divórcio é uma discussão muito recente, do século XX no Brasil. Mas não tem jurisprudência para poliamor ainda, né? Não tem. Então, quer dizer, o feminismo é um movimento que também possibilita pensarmos no poliamor, não é verdade? Porque no poliamor não está colocado só a possibilidade do homem ter mais de uma relação, mas também as mulheres. Então, como que a gente pode pensar nesse tipo de relação se não for no contexto em que há um ideário de igualdade entre homens e mulheres? Questão de ordem, quem vai falar? Eu queria falar uma coisa, a cultura, né, tem uma influência muito grande, como ele mesmo falou. Por exemplo, os árabes, desde que eles se disponham a sustentar a mulher, eles podem ter quantas quiser. Agora, aqui vai poder casar com 2, com 3? Não, pois é, não tem jurisprudência legal.
Fala, Sandra. Não, mas eu me refiro ao existir em termos de sentimento. Claro. A questão é você executar. Ora, por mais que a mulher antigamente era desigual em relação ao homem, isso não significava que ela não amava, que ela não se apaixonava, que ela não sentia, que ela não tinha desejo. A questão é que ela não tinha oportunidade de vivenciar isso. Então, isso sempre teve entre a gente. Ela só não conseguia exercer. Em relação a essa questão de você estar feliz, eu tenho a colocar que é muito ruim você gostar de uma pessoa e gostar de outra, e você ter que escolher entre as duas pessoas. Então, nesse modelo que a gente vive, a gente sofre muito com isso. Você pode até dizer que você sofre de ver outra pessoa com outro, mas você ter que escolher também é um sofrimento muito grande. Então, isso pra mim me trouxe uma outra felicidade também que eu não sabia que era possível. Isso é interessante que a Priscila está comentando, porque se a gente vivesse num contexto em que não existisse a palavra poliamor, o conceito de relacionamento aberto, e essas possibilidades não tivessem colocado, provavelmente a Priscila, quando se sentisse interessada por mais de uma pessoa, ela incriminaria seu próprio desejo. Ela diria, com certeza. Isso não está certo. Descobri que era... Né? Agora, ela dá vazão a esse sentimento porque ela torna ele legítimo. Olha, pode falar, Rafael. Não, então só uma coisa que eu acho que... Só quero dizer o seguinte, faltam 3 minutos para pode comentar. Esse assunto merecia... Não, merecia. Eu também fico arrasado, mas fosse aqui. Tá, não, é só uma coisa importante, assim, que eu acho que várias sociedades nossas, até mais ou menos o final do século XIX, início do século XX, assim, as relações não eram baseadas no amor, né? As pessoas não se envolviam, não casavam, porque estavam preocupadas com o seu próprio sentimento, com amar o seu parceiro, coisa do tipo. Inclusive, em várias culturas, a ideia é de que você ama depois de ter casado, né? Você começa a amar depois de ter casado. Então, eu também acho que a gente só pode pensar uma situação do poliamor, em que você... eu vou me envolver com uma pessoa que eu amo e tal, eu vou me envolver com as pessoas que eu amo, a partir do momento que a gente vive numa sociedade que começou a assumir que a gente pode se relacionar por causa do nosso sentimento, entendeu? Eu acho que todos aqui já vivenciaram, não só eu e a Sandra, que somos clínicas, e vemos o sofrimento de uma pessoa que tem que optar por uma ou por outra, e os argumentos que o cérebro trabalha pensando, né? Ela é como se fosse minha irmã. Irmã é irmã para sempre, não existe ex-irmã, né? Então não pode separar. Estão tão separados que não podem separar. Já estão separados, mas não conseguem se separar totalmente. Então eu acho que isso que ela falou, de ficar o sofrimento de uma pessoa optar por uma ou por outra, é uma coisa comum nos consultórios. Eles querem uma solução para poder não fazer a outra pessoa sofrer. Conclui. Talvez, se essas pessoas pensassem que um amor não exclui outro, elas poderiam permanecer numa relação mesmo com uma intensidade menor, preservar essa relação e ter outros relacionamentos. Eu acho que discutir o poliamor e discutir o relacionamento aberto possibilitam que as pessoas pensem em outras possibilidades do modelo, diferentes do modelo monogâmico tradicional. Priscila, para concluir. Eu acho que é importante você se sentir feliz, se sentir amado e desejado. Rafael. Então, eu acho que o poliamor estimula uma solidariedade muito grande entre as pessoas que estão envolvidas, entre os vários parceiros, e acho que isso ajuda a gente a construir uma sociedade melhor, assim. Eu acho que a gente viver numa sociedade não competitiva, numa sociedade mais liberta e mais agregadora, envolve também a gente expandir o poliamor e mostrar aquele com uma possibilidade mais viável. Sandra? Acho que lançando mão também de um trecho de uma música, qualquer maneira de amor vale a pena. Então a gente não pode esquecer isso. E o importante é ser feliz. Muito bem. Eu vou falar um trecho também. Fala. Que ele não conhece, eu vou dar essa letra para ele, do Peninha. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade. Tá certo, Mônica. Olha aqui, gente. A gente chegou aqui ao encerramento desse encontro. Acho que foi muito proveitoso. O importante é que a gente sempre tenha espaços para a gente possa refletir, discutir, colocar as posições, né? E a partir dali evoluir
como pessoas, né, como seres humanos. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, conversando, né, cada um deu a sua opinião. As pessoas em casa também têm a sua opinião, formaram a sua opinião. Isso é que é o mais importante. Então, eu queria agradecer a você, Antônio Cerdeira Pilão, mestre em Sociologia e Antropologia. Muito obrigado por ter vindo, tá certo, querido? Excelente debate. Muito obrigado. Priscila Lopes Gonzaga, muito obrigado também por ter vindo, valeu. Eu que agradeço a oportunidade de abordar o assunto. Rafael Machado, valeu, Rafael. Muito obrigado, eu agradeço muito pela possibilidade. Mônica e Sandra, muito obrigado às duas também por me ajudarem aqui. Foi ótimo. Hoje é dia do psicólogo e dia de Santa Mônica. Legal. Olha, a gente tem aí uma música, né, que a gente está colocando, é a Teresa da Praia, que ela não é de ninguém, é de todo mundo, mas também não é de ninguém. Aquela coisa do amor, ele flui, né, de dentro, né, para fora. A Teresa Bulhões colocou isso, o amor vem de dentro, portanto é poli, né? Foi exatamente o que Teresa Bulhões comentou aqui com a gente. Lembrando que o nosso painel